Imagina aí um filme com mais de 10 horas de duração, assim mesmo, diretão, sem dó. Pensou? Agora esse filme, a pré-produção dele, só a pré, tá? Antes de gravação, essas coisas, durou anos e anos. E mesmo assim, sabe o que aconteceu? Não aconteceu, porque o filme não foi realizado. Todo aquele trabalho, aquele projeto foi engavetado. Mas sem esse projeto aqui, você não conheceria obras como Star Wars, como Blade Runner, Alien da forma que você conhece hoje em dia. O conceito, o visual, a narrativa, porque o projeto de Duna, do Alejandro Jodorowsky, lá da década de 70, que acabou infelizmente não sendo realizado, deu origem a muitos conceitos aí do cinema e fora dele também, e a gente vai falar mais sobre essa história hoje. Mi ambición con Dune fue tremenda. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e hoje se prepara que a gente vai falar sobre o maior, o mais ambicioso filme que nunca foi realizado. Esse filme foi tão grandioso, ou melhor, o projeto dele foi tão grandioso, que criaram um documentário muito bom de 2013 que eu vou falar já já para vocês. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue lá, estão aparecendo aqui, estão na descrição, para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. Artística, cinematográfica, God. Duna de Jodorowsky, esse é o título do documentário que ficou bem conhecido aí, lançado em 2013, passou por vários festivais, já vi esse documentário umas 3 vezes, porque é um documentário muito emotivo, né, que dá aquela inspiração muito criativa. Você vê a paixão do Alejandro Jodorowsky, esse cineasta chileno, genial e maluco ao mesmo tempo, né? O que ele queria fazer, se tivesse dado certo, eu tenho uma curiosidade para saber desse projeto. Você já deve conhecer Duna ou ter ouvido falar, porque o nosso queridíssimo Denis Villeneuve está trazendo uma nova versão que vai ser lançada em 2021. E é uma história que fala muito sobre legado familiar, poder, dominação, né, do desconhecido, principalmente se tratando de planetas aí misteriosos, criaturas colossais, bizarras. E aí o que acontece? Esse livro, Duna, foi escrito pelo Frank Herbert lá na década de 60, né, em 65, 66 ganhou vários prêmios. E aí, em 70, tinha um cara chamado Alejandro Jodorowsky, que era um artista, né, um cara já estava ali começando na década de 70 a fazer os seus primeiros trabalhos. Ele dirigiu o El Topo em 1970, que é um faroeste surrealista, maluco e muito interessante. Em 1973, a gente tem a sua obra mais conhecida, que é A Montanha Sagrada. E esse filme, A Montanha Sagrada, você imagina, né, naquele toque psicodélico. Já assistiu A Montanha Sagrada? Inclusive eu tô devendo um vídeo dele aqui há muito tempo no canal, vou fazer em breve. É uma viagem só. E como a gente está falando da década de 70, isso era muito bem-vindo naquela época. O pessoal, os artistas, de John Lennon até David Bowie, ficaram malucos. Então o nome do Jodorowsky ficou bastante conhecido e cotado. Um conhecido produtor francês, o Michael Seydoux, empolgadíssimo para trabalhar com Jodorowsky, né, aquele provável gênio maluco, surrealista, chegou pro Jodorowsky, né, falou: ó, eu vou produzir qualquer coisa que você quiser fazer, pode escolher aí a obra, tá? E aí o Jodorowsky não pensou, ele só falou: Duna, quero fazer Duna. E aí adivinha, o Jodorowsky ele não tinha lido o livro. Ele disse que veio na mente dele. Ele conhecia, ele ouvia falar, ele sabia que era um universo fantástico, com uma cultura genial. Ele poderia ter escolhido qualquer coisa. No documentário ele fala isso. Mas não, ele pegou Duna. What do you want to do? I say Dune. E aí o Jodorowsky ele disse que tinha aquele feeling, né, aquela sensação de que fazendo Duna da maneira dele, de uma maneira mais psicodélica, existencialista, surreal, ele conseguiria transcender o cinema.
Então a ideia dele não era comercial. Na verdade, todos os filmes do Alejandro Jodorowsky não têm esse intuito de ganhar rios de dinheiro. Não, ele quer criar a arte dele, o cara é um artista, não é à toa que ele já fez várias coisas aí além do cinema, desde quadrinhos até literatura e muitas outras. O Jodorowsky, ele levou tão a sério esse projeto, né, ele queria fazer um negócio tão diferente e revolucionário que ele catou à mão os artistas mais consagrados daquele momento, os caras que eram respeitados mesmo. Aí você imagina o ego desses gênios aí, mas tudo bem. Mesmo assim, o cara foi atrás. Ele começou por um camaradinha chamado Jean Giraud, conhecido internacionalmente como Moebius, né? Um quadrinista francês renomadíssimo. O Jodorowsky falou, não, esse cara tem que trabalhar nesse projeto. E assim foi. O Moebius foi lá, né? Começou a fazer todo o storyboard. E aí, qual era a ideia deles? Por que demorou demais, né, esse processo? Porque eles se reuniram dezenas, ou melhor, centenas de vezes, e eles faziam cena por cena de um filme que ia ter entre 10 e 14 horas mais ou menos, segundo a cabeça do Jodorowsky. E aí no documentário eles mostram várias imagens, o negócio ficou muito detalhado, muito bonito. E você vê também nas comparações, por exemplo, dessa versão do Villeneuve, que eles têm os trajes mais escuros, aquela coisa mais melancólica, sombria, e a versão do Jodorowsky, os figurinos, eles eram mais coloridos, né? Eles eram mais chamativos, aquela coisa bem transcendental mesmo. Então o Jodorowsky, ele se reuniu com Frank Herbert, né, o autor original de Duna, e eles não brigaram nem nada, eles tiveram uma relação amigável, mas o Jodorowsky falou assim para ele, meu amiguinho, é o seguinte, eu vou mudar a sua obra, eu vou capturar a essência, capturar ali, os personagens você criou, os planetas, mas eu vou fazer do meu jeito, vou fazer de um jeito ali. Então não é uma adaptação, né? Ele criou o seu próprio Duna. It's completely difficult, you need to create another world. Ele chamou ninguém mais e ninguém menos do que o especialista na época de efeitos visuais, o Douglas Trumbull, que trabalhou ninguém mais e ninguém menos com quem? Com Stanley Kubrick em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Cara, o Jodorowsky ligou para ele e falou, Douglas, seguinte, esse é o meu projeto, é isso. O Douglas achou aquela história meio assim, sabe? Ele falou, olha, eu acho meio ambicioso demais, não vai dar certo, filme gigantesco assim. E claro, essas palavras do Douglas entrou no coração do Alexandrinho assim direto. E o Alejandro, né, melhor dizendo, nós não estamos do Brasil, Lucas, o Alejandro é chileno, ele levava aquilo tão a sério que ele considerava esses artistas que estavam trabalhando com ele como guerreiros espirituais. Ele fala isso no documentário, eu não estou inventando não, tá? E ele falou pro Douglas, você não é um guerreiro espiritual. E desligou o telefone na cara do cara que tinha ganhado o Oscar de efeitos visuais, que tinha trabalhado com Stanley Kubrick. It is like that. I cannot use it. He's not my spiritual warrior. A ideia do menino Alejandro era simplesmente que cada planeta que aparecesse em Duna tivesse a sua trilha sonora. Se o negócio já estava complicado, ele queria complicar ainda mais, né? Ter uma trilha sonora ali muito grande, complexa. Inclusive, quem foi chamado para criar parte dessa trilha sonora? Pink Floyd, que casava completamente com essa atmosfera, contexto progressivo / psicodélico desse projeto. Mas você achava que tava pouco de participações especiais? Sabe quem ia integrar o elenco desse Duna do Jodorowsky? Anota aí, mas senta direitinho. Orson Welles, Salvador Dalí, Mick Jagger, Udo Kier, David Carradine, ou seja, uma lista extensa de nomes muito famosos. And then I say, we need to work together. You are the person I am searching. Tá, vamos lá. Você já tinha os storyboards dessa lapada aqui, literalmente, tá? Você já tinha vários convidados, a maioria estava confirmado, nomes de peso, só que tem só um problema, né? Tinha um produtor lá que já tinha grande parte do orçamento. A previsão do Jodorowsky é que esse projeto ia custar 15 milhões de dólares. Lembrando, a gente tá falando de 74, né, que ele correu atrás disso tudo, etc. Só que mesmo assim, era tanta ambição, a megalomania do Jodorowsky acabou assustando os estúdios, os executivos que não quiseram apostar no projeto.
Vocês pensaram assim, esse cara tá pensando que ele vai gastar 15 milhões. Como ele é um diretor, né, iniciante, a gente não tá tão acostumado com o trabalho dele, eu tenho certeza que esse cara vai acabar gastando 30 milhões, 40 milhões, então ele levou não atrás de não, atrás de não. They were afraid of his imagination, they were afraid of his mind, and they were afraid of what it was going to do to them. E depois de cerca de 2 anos e meio de pré-produção, viagens, reuniões, storyboards mais uma vez, que o Jodorowsky fez, e na pré-produção foram gastos cerca de mais de 2 milhões de dólares, tá? Só para essa brincadeira aí. O filme não foi adiante. Tentaram, mas não deu certo, acabou indo para gaveta, né? O projeto tava ali nos estúdios, porque quando, né, o Jodorowsky ia lá, foi lá na Fox, sei lá, e apresentou o projeto, e aí os executivos guardavam, tá, vou deixar aqui. E aí o que aconteceu? Foi por isso que muitos outros projetos no futuro, lembrando que isso aí veio antes de Star Wars, para ter várias ideias, o pessoal, claro, que consultava algumas páginas. Olha, interessante esse projeto desse maluco aqui, vamos pegar esse design aqui, vamos pegar essa ambientação, vamos pegar essa criatura. E aí você tem espalhado por vários lugares essas inspirações. This is a movie that never got made, but it has its fingerprints all over so many other movies that came after. E você só não ouviu mais falar disso, né, que eles pegaram desse projeto, porque ele não saiu do papel. Eu fico imaginando se esse filme tivesse saído, como seria a cultura pop, como seria a visão. Com certeza, se esses outros filmes, Star Wars, Alien, Blade Runner e muitos outros tivessem sido lançados depois, o pessoal ia, ó lá, tá copiando. In a world where Jodorowsky's Dune doesn't happen, maybe Alien doesn't happen, and when Alien doesn't happen, what happens is Blade Runner doesn't happen. E eu vou além, se você tem um projeto para fazer um livro, um filme, um curta, qualquer coisa, uma série, assista esse documentário, porque a vontade do Jodorowsky, né, essa coisa dele correr atrás e de elaborar tudo, e não importa se ia dar certo ou não, o cara entregou paixão. Assista, que eu acho que pode te inspirar, pode te ajudar de alguma maneira, ou até para a vida como um todo. É muito bom. Enfim, esse foi o Duna do Jodorowsky, que nunca aconteceu. Já conhecia essa história? Já tinha ouvido falar do diretor ou desse projeto de Duna? A gente não pode esquecer do Duna da década de 80, do David Lynch, que foi flopado. O próprio diretor não gosta de falar do projeto, né? Mas foi uma versão, teve versão para televisão também, mas nenhum chegou à altura da obra e da repercussão do livro original do Frank Herbert. Quem sabe agora com Duna do Denis Villeneuve. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Bem, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu gosto muito dessa história aí, desse filme que não aconteceu. Não deixe também de assistir aos outros vídeos que estão aparecendo aqui ao lado. Um grande abraço e até mais.